Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estamos fazendo o primeiro contato na nossa disciplina de Proteção e Defesa Civil. Esse vídeo, ele é mais uma apresentação minha, da disciplina, de como vai ocorrer essa nossa semana que hora se inicia. Então, primeiro eu queria dar as boas-vindas, parabenizar a todos aí pela matrícula no curso, né? É um passo importante na carreira de todos vocês e tenho certeza que a nossa disciplina vai contribuir bastante aí para a formação para a habilitação dos senhores. Então, preparei aqui um material para a gente poder conversar, né, em relação à nossa disciplina. Então, nossa matéria, né, Proteção e Defesa Civil, para CHO 2025.1. Para isso, a gente vai seguir esse sumário, tá? Apresentação do instrutor, apresentação da disciplina, vamos falar um pouco sobre a metodologia, de como a gente vai trabalhar durante essa semana, e falar um pouco também sobre a nossa verificação de aprendizagem, que é obrigatória nos nossos cursos do Bombeiro, tá bom? Então, é uma apresentação do instrutor, sou o Tenente Coronel IOCB Leonardo, sou da turma do CFO 2015, formado na APIX, sou bacharel em administração, formado pela Unisul no ano de 2012, concluí o mestrado de Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela Universidade Estadual de Roraima em 2019, concluí no ano de 2024 a MBA em Governança e Gestão Pública pela Universidade de Brasília e também concluímos aí 2 pós-graduações, que é uma em Segurança Pública e a outra em Engenharia contra a Proteção contra Incêndio e Emergência. Isso um pouco aí da minha história em relação a o que a gente pode oferecer, né? Compartilhar conhecimento com os senhores, estar aprendendo bastante também com a experiência de vocês, para a gente poder estar enriquecendo aí um pouco mais nosso currículo. Então, como experiência profissional, tive a oportunidade de trabalhar com alguns dos senhores ao longo dessa caminhada aí. Assim que eu me formei, eu comandei a primeira companhia do 2º BPADM, sediada em Caracaraí por 1 ano e meio. Então, foi uma experiência maravilhosa. Quem trabalhou ou quem trabalha no interior do estado sabe bem do que eu estou falando. Trabalhar no interior é você fazer todas as atividades de bombeiro numa companhia só. Então, aqui na capital, nós temos separados a COCB, a CEPH, a CBS, a CCI, mas quando se vai para o interior, você você atua em todas essas áreas numa companhia só. Faz busca de perdidos na mata, atua em incêndio florestal, atua com resgate, que é a PH, atua em incêndio, né, dito urbano ou veicular, faz salvamento veicular nas estradas, enfim, é um aprendizado, assim, um laboratório maravilhoso trabalhar no interior por conta da distância da capital. Nós temos menos recursos, mas em contrapartida nós temos ali um entrosamento maior dos membros das equipes, né? E também com a população local. É uma experiência muito proveitosa, né? Muito bacana. Depois, tive a oportunidade de comandar a COCB, transferir a COCB do quartel para a CESP, o prédio da CESP, lá na Avenida Villeroy, né? Então, foi um desafio muito grande. Primeiro, uma mudança de cultura para a nossa tropa, né? Tirar a COCB dali de dentro e tirar fisicamente do nosso quartel foi bem interessante. A gente mudar essa cultura do pessoal, de mandar a ocorrência, alguns achavam que não ia dar certo, o tempo de resposta ia aumentar, e hoje a gente vê, eu pelo menos assim, fico muito feliz quando eu vejo
a COCB lá no prédio da CESP, ali no Jardim Floresta hoje, em níveis assim operacionais maravilhosos, né? Fico muito feliz. Tem um CAD, é um programa que desde então a gente tentava colocar lá e não foi possível na época por trâmites administrativos, mas hoje eu vejo o comando da COCB fazendo um trabalho maravilhoso ali, trazendo ali um melhor atendimento para a população e fornecendo melhores informações ali para a nossa tropa para poder atuar. E aí, começando a nossa temática, falando de defesa civil, eu, enquanto tenente trabalhando em defesa civil, estivemos lá com alguns também dos senhores, né? Estavam lá na época, tiramos os venezuelanos da região da rodoviária e colocamos no abrigo. E aquilo ali foi o embrião da Operação Acolhida, né? A Operação Acolhida veio com recursos, com verbas, né? com efetivo, com doutrina. Nós fomos o embrião, né? Entre erros e acertos, a gente batalhou bastante ali para atender aquela emergência, aquele dito desastre ali humanitário naquela situação. Depois disso, tive a oportunidade por 2 vezes de trabalhar na DPST, que é um lugar sensacional, de muito aprendizado, um lugar extremamente técnico. Poucos bombeiros detêm do conhecimento daquela diretoria. Trabalhar com prevenção, né, e serviços técnicos é algo muito específico, só que muito valoroso, né? Saber que você vistoriou uma edificação, visualizou saídas de emergência, números de extintores, o tamanho do corrimão. Então, assim, é uma outra visão. O bombeiro ele amplia mais ainda a visão dele quando você tem a oportunidade de trabalhar lá. Tive a oportunidade de coordenar o CFO por um pouco mais de um ano. Também foi uma experiência na DEIP muito rica, né? Poder contribuir ali em termos de coordenação para a formação dos nossos colegas. E agora voltei para a Defesa Civil na condição de gerente de operações. Apesar de ter essa nomenclatura gerente de operações, eu sou responsável pela parte administrativa da Defesa Civil, né? Temos uma equipe pequena, mas que, graças a Deus, aí, a gente vem melhorando a maneira de gerir administrativamente a Defesa Civil. Então, senhores, já falando um pouco agora da nossa disciplina, o importante é ressaltar que o objetivo dessa disciplina, com 20 horas, não é esgotar o conhecimento de defesa civil, né? É apenas relembrar alguns conceitos que os senhores já fizeram CFS, CAIS, né? Tiveram já essa disciplina. Então, é relembrar para que agora, que na condição de oficiais, os senhores entendam o que é defesa civil e possam estar contribuindo, tanto na capital quanto no interior, para a nossa atividade. A defesa civil está dentro da estrutura do Corpo de Bombeiros, nós vamos falar isso nas próximas aulas, né? Faz parte da estrutura do Corpo de Bombeiros. Nosso comandante-geral acumula a função de coordenador estadual de proteção e defesa civil. E aí, relembrando alguns conceitos, vai ser bem interessante para que os senhores nos auxiliem aí nessa atividade. A gente vive hoje, nos últimos 3 ou 4 anos, de maneira cíclica, a Operação Bioma. Então, todo mundo do bombeiro está envolvido nessas ações de defesa civil, né, que são ações de prevenção e de resposta. Então, a gente está aí tentando fazer com que os senhores relembrem conceitos, né, para que a gente possa otimizar nossas ações. Então, o objetivo é relembrar conceitos básicos de defesa civil, relembrar a Constituição e estrutura da CEPDEC aqui no nosso estado, apresentar conceitos utilizados na defesa civil, nas ações de defesa civil, âmbito nacional, apresentar a estrutura nacional de defesa civil. Nós somos integrados a um Sistema Nacional de Defesa Civil, vamos falar também nos próximos encontros, e apresentar propriamente dito o Sistema Nacional, tá bom? E apresentar, por fim, critérios de decretação de situação de emergência e calamidade pública,
quando é decretado situação de emergência, quando é decretado calamidade pública, o que é necessário e aonde faz essa decretação e quem faz essa decretação. Então, nós vamos bater esse papo bem bacana aí ao longo dessa semana para tirar todas essas dúvidas aí com os nossos colegas, ok? Então, a metodologia, nossa disciplina vai ser 100% online, nós não teremos encontro presencial nem aula ao vivo, tá? Todas as nossas aulas terão uma duração de no máximo 15 minutos, para que os colegas que estão aí fazendo estágio operacional, estágio administrativo, consigam aproveitar o tempo, né? Mas eu entendo que mais que 15 minutos de gravação fica ruim para poder assimilar o conteúdo. E ao fim da semana, nós faremos aí uma aula de revisão. Eu vou colocar uma aula de revisão para o que vai ser cobrado aí na nossa verificação. Então, é importante ressaltar que o que vai ser cobrado na nossa verificação é o que está nas aulas. O que for falado na aula, eu vou até pontuar, vou cobrar em aula. Isso aí vai ser cobrado. E aí, o que eu falar aqui e mostrar em sites, né, em legislações, é o que vai ser cobrado. Então, pessoal, não buscar literaturas que não forem mencionadas aqui, vídeos no YouTube que não seja esse daqui que eu estou colocando, para a gente poder não ter problema na hora de estudar para o nosso conteúdo. Tranquilo? E aí, né, as questões agora na DEIP são totalmente discursivas, né, com os cores, eu vou falar os objetivos, as palavras que tem que conter na resposta, né, e a gente não vai ter problema nenhum. Proteção e Defesa Civil é para aprender, não se preocupe com a verificação, tá? Porque ela vai ser bem tranquila. Eu quero que vocês aproveitem a nossa metodologia de ensino, né? De ensino-aprendizagem que está sendo direcionado aqui nas nossas aulas. Então, senhores, é isso que eu tinha para passar hoje, né? Tenho certeza que a gente vai fazer um excelente curso, né? Nós teremos aula de segunda a quinta-feira. Vou estar colocando ali no site, que se a gente quiser, vou colocar ou lançar alguns tópicos para serem estudados. E se tiver alguma dúvida, coloca lá na plataforma também, ou quiser me chamar também no privado, não tem problema nenhum, que a gente está à disposição para atender os senhores, tá bom? Então, até a próxima aula, e aí a gente se vê até logo.